Ainda há muitas pessoas que se sentem enganadas e perderam muito dinheiro com os contratos de time-sharing. Há 10 anos atrás estavam na moda. Os aliciantes contratos chegavam por telefone, por carta, até mesmo nas ruas. Publicidade proibida por lei, mas que nem por isso deixa de ser feita. O Algarve é a região preferida, mas por todo o país este apelo ao time-sharing faz-se notar. Ok? Você vai escolher o cartãozinho, essa é a oferta do Grupo Aradora. Está no 25º aniversário. Outra vez? Uma delícia. 25 anos, uma delícia. A senhora vai ganhar 5 mil escudos de gasolina. Sim. Pode ganhar uma estadia no Multishow Beach Eu só Club. quero- Só tem que ler isso aqui, no nosso clube. Tá A bem. única coisa que nós queremos é que vocês fiquem 1 hora no clube, Tá bem. façam uma visita, não tem que comprar nada. É sempre assim que é feito o primeiro contacto para umas férias de sonho na modalidade timeshare. Nem mesmo as proibições e multas que pesam sobre quem angaria clientes no meio da rua faz desistir centenas de jovens que nesta altura do ano surgem no Algarve. Angaria no meio da rua. No meio da rua. Sabia que isso é proibido? É proibido, mas é melhor você trabalhar honestamente, fazendo seu trabalho, sua alegria. Alegria que pode custar entre 2 a 20 mil contos. As multas previstas na lei são muito claras e muito pesadas, já para não falar da saturação que cria em qualquer turista desprevenido. Eles aborrecem. A mim já não, porque eu já os despachei, já disse que eu não estou aqui a passar férias, estou a trabalhar. Mas aborrecem bastante. Foram precisamente as vendas agressivas e os escândalos financeiros de muitos empreendimentos turísticos no início da década de 90 que deram um mau nome à atividade de timeshare. 7 anos depois, a polémica acalmou e o setor até conseguiu crescer. Existem mais de 70 empreendimentos no Algarve a funcionar em regime de timeshare e mais de 100 mil famílias resolveram arriscar. Naquela altura dizia-se bem, dizia-se mal, e na televisão, né, grandes conversas a este respeito, mas nós arriscamos. Pode ser sempre um risco, mas se tivermos os cuidados necessários para ver o que é que estamos a fazer na altura, se já estivermos sobre o aviso, penso que é fácil, não é assim tão muito fácil cairmos nesses jogos. Os empresários do setor é que não estão nada satisfeitos. Dizem que a lei de 93 é demasiado rigorosa e limitativa. Querem propor alterações à lei e contribuir para uma nova imagem da atividade. Não está em causa, nem nunca estará, diminuir a proteção ou a informação dos consumidores. O que está em causa é estabelecer regras que permitam às empresas desenvolver uma atividade sustentável. 16 anos depois de ter nascido em Portugal, o timeshare quer iniciar uma nova fase, agora de cara lavada. Este é mais um dos temas a que tínhamos prometido voltar, porque foi suscitado pelo telefonema de um telespectador, uma vez, creio que da Inglaterra, diretamente para este programa, e o professor Mário Frota tinha chamado a atenção do nosso coordenador para que era importante falar. Marcos da Cruz esteve atento e, como é óbvio, marcou este tema para hoje. Recordo-lhe só o número 0808 233 233, se quiser entrar em contato connosco e pôr alguma pergunta. Professor Mário Frota, isto foi moda há uns anos atrás, mas agora ainda se mantém ainda com um pouco mais escondida, não é? Foi moda, havia empresas que, com o maior despudor de norte a sul do país, levavam a que os consumidores caíssem na esparrela. Lembro-me de certa feita aqui na televisão, e fomos nós quem suscitou, pela vez primeira, o escândalo que isto estava a ser, porque muitos dos orçamentos domésticos eram deglutidos por este tipo de negócios, sem qualquer pudor. As pessoas diziam, mas só cai quem quer. Não é verdade. E nem eram sequer as pessoas mais desprevenidas e menos habilitadas, com menor número de habilitações académicas, que eram efetivamente enredadas nestes processos execráveis. Eram também pessoas com formação universitária. E o facto é que havia uma ausência manifesta de informação. Os contratos eram todos eles celebrados da forma mais vergonhosa. Estava em causa, inclusivamente, a dignidade da pessoa humana. As pessoas eram forçadas, eram coagidas, em meio a cocktails, em meio a beberagens. As pessoas nem sabiam ao que iam e nem sabiam como saíam de lá. Saíam, sim, vergadas ao peso de um pesadelo tremendo, quando convencidas
a vogar nas asas do sonho, das férias nas Caraíbas, de uma semana nas Canárias, de uma semana no Algarve, de uma semana na Madeira e, no fundo, se nós fôssemos a analisar aqueles contratos à luz mesmo da legislação de abril de 1989, aqueles contratos eram todos nulos. Porquê? Porque faltava a informação essencial. É que nessa altura as pessoas tinham 7 dias, e não eram 7 dias úteis, eram 7 dias para se retratarem, isto é, para darem o dito por não dito, mas isso não constava do contrato. Como não constava e era uma informação essencial, havia aí, apesar de tudo, a violação de uma disposição legal de caráter imperativo que conduzia necessariamente o contrato à nulidade. E quando um contrato é nulo e de nenhum efeito, como por vezes se usa dizer redundantemente, então a todo o tempo as pessoas podem invocar a nulidade. A pessoa não tinha só aquele período de tempo. Exato. Tinha todo o tempo da vida para Vamos o fazer a diferenciação mas em relação a muitas isso. das empresas desapareciam no momento imediato. Pois, esse era um dos grandes problemas, mas vamos fazer exatamente a diferenciação em relação a isso. Deixe-me só dizer, antes disso, que nós, como é óbvio, convidamos alguém relacionado com estas empresas de time-sharing, só que não foi possível ter ninguém nos estudos deste consultório, de qualquer das formas, professor Mário Frota, para esclarecer aquilo que estávamos a falar. Os contratos da altura, que se não mencionassem que a pessoa tinha direito a 7 dias para exercer o seu direito de arrependimento, são nulos. São nulos. Quem os assinou... Esses contratos continuam a ser nulos, em nosso entender, porque faltou a informação essencial para que a pessoa pudesse ficar obrigada pelo contrato. Ou seja, quem assinou e com essa assinatura teve que dar uma entrada ou um sinal, ou chamemos-lhe o que quisermos, de 100, 200, 300 contos, pode ainda hoje invocar a nulidade se a empresa existir e pedir a restituição de tudo aquilo que despendeu, de tudo aquilo que entregou, de tudo o que pagou. Há inúmeras situações, já hoje recobertas por decisões dos tribunais, porque, em consequência do que no Bom Dia, fundamentalmente no programa Bom Dia, porque era todos os dias, até determinada altura, o Sr. Dr. Nandinho de Carvalho, que era o presidente da ANITAP, da Associação Nacional dos Industriais de Turismo e de Habitação Periódica, veio discutir connosco. Não veio ao Porto, mas falou de Lisboa e não conseguiu, efetivamente, pôr em causa uma só das afirmações que, ao longo de todo o tempo, nós aqui produzimos. Porquê? Porque não havia razão nenhuma. Isto foi a coisa mais vergonhosa que se passou em Portugal. Quando este produto, lá fora, em alguns países, porque eu não posso esquecer que na Bélgica foram enganadas 400 mil pessoas. Em França o problema ainda hoje subsiste. Em Espanha a mesma coisa. E nós não fugimos efetivamente à regra. Mas isto era um produto bom se houvesse informação. Se houvesse esclarecimento, se as pessoas soubessem ao que iam. Porque há muita gente que fez isto conscientemente e hoje usufrui de férias em qualquer ponto do globo com o sistema de trocas e pagando o que tiver de pagar para o efeito. Mas aí também tiveram culpa os bancos. Os bancos vieram a publicitar isto como um produto financeiro. E as pessoas iam atrás, efetivamente, dos juros altíssimos que eles prometiam. Exato. Julgavam que se benziam e acabaram por partir o nariz. Vamos à prática. Já vimos assim, e podemos dizer aos nossos telespectadores que se assinaram os contratos alguns tempos atrás e que nesse contrato não esteja de facto especificado que têm 7 dias para exercer o seu direito de arrependimento, esse contrato é nulo e se a empresa ainda existir, que é uma condição óbvia para que possa fazer isso, pode pedir que lhe seja devolvido todo o dinheiro que entregou. Entretanto, a lei mudou. Direito Real de Habitação Periódica, como agora isto se chama, e há 14 dias. Direito Real de Habitação Periódica, se for perpétuo ou se estiver limitado a 30 anos, direito obrigacional ou, muito simplesmente, direito de habitação turística, se estiver entre 2 anos
e 15 anos. Num caso ou noutro, são 14 agora os dias. São 14 dias, mas 14 dias seguidos, 14 dias corridos da data da assinatura. E a lei foi mais longe aqui, de modo a que não houvesse qualquer logro também a esse propósito, obrigou a que, quer no certificado predial, onde se registra o contrato definitivo, quer no contrato promessa de direito real, ou de aquisição do direito real, ou do direito obrigacional, respectivamente de habitação periódica ou de habitação turística, vulgo timeshare ou timesharing, então há que, na linha imediatamente superior à da assinatura, tem de vir em letras maiores o período de 14 dias que é concedido aos consumidores para poderem exercer o seu direito de arrependimento ou desistência. E como é que se exerce esse direito? Esse direito exerce-se, porque deve ser indicado também no contrato, a entidade para onde a renúncia deve ser enviada por meio de carta registada com aviso de recepção ou por qualquer outra forma inequívoca, desde que haja realmente um recibo de que a comunicação ou a notificação foi feita. À empresa. Mas com maior segurança, assim. E até há decisões já dos tribunais, segundo as quais vale a data do correio, portanto, revelável, exibida através do carimbo postal. Como a data em que se exerceu esse direito. Exatamente. Nem que seja o último dia. O último dia. Exato. Podendo ser o último dia. Mas não se guardem para os últimos dias. Mas depois, atrás disso, hoje, há muitos produtos que são oferecidos às pessoas. Era isso que íamos falar a seguir. Ora bem. Leu os meus pensamentos. É que esta publicidade, nós já sabemos, feita nas ruas por telefone, é proibida, já vimos na reportagem também. Mas não só é proibida em determinadas zonas, é proibida no Algarve, porque há um regulamento do Governo Civil. Nós quisemos estender isto a todo o país. Esta publicidade só pode ser feita nos próprios escritórios, chamemos-lhe assim. Sim, a publicidade, mas este arrebanhamento das pessoas, eles continuam a usar de todos estes métodos e isto no Algarve é proibido. Nos outros lugares o que acontece é que os governos civis, quando nós propusemos esta medida, que seria magnífica, porque se houvesse alguma cautela isto afrouxaria, os governos civis dizem que já não têm competência regulamentar e, portanto, nada podem fazer. Vamos então a esses produtos que se prometem. Por exemplo, vimos nesta reportagem que se dizia, o senhor que estava ali a angariar, se lá for, tiver lá 1 hora, tem direito. Neste caso, acho que eram 5 contos de gasolina grátis, mas seja o que for, tem direito a X, Y, Z. A pessoa vai, está 1 hora, não assina contrato nenhum. Tem direito a esses produtos que lhe foram prometidos? Em rigor, sim. E há quem não arrede pé sem trazer efetivamente o cabaz dos prémios prometido pelos promotores. Agora, em rigor acontece que, ou por outra, em regra, o que sucede é que as pessoas vêm de mãos a abanar. Mas, repare-se, houve aí uma empresa que está ainda a atuar no mercado, uma empresa com nome estrangeiro, Stony House Limited, que tem a sua sede na Ilha de Man, que é um paraíso fiscal, e que está, através de um contrato, até o título é de mau português e está até com erros, ou estava com erros ortográficos, um contrato de afiliação como membro, um contrato, como membro do Clube Praia da Oura. E então aí o que se verifica? Quer-se fazer crer às pessoas que se convertem em sócias de um clube, mas é um timesharing, é um direito real ou um direito obrigacional de habitação periódica ou de habitação turística encapotado. Nós já alertámos a Direção-Geral de Turismo, que tem responsabilidades neste aspecto.
Já foram instaurados não sei quantos processos à empresa. Nenhum deles ainda terá chegado, ao que julgamos saber, ao seu termo. E a empresa continua, seja de Braga, seja do Porto, seja de Viana do Castelo, seja de Coimbra ou de qualquer outro ponto do país, a atrair as pessoas através de ofertas, quase diria, irrecusáveis, acaba por lhes não dar nada. As chamadas que têm chegado até à coordenação deste programa são todas nesse sentido, se têm ou não direito ao prémio. Mas têm direito ao prémio em absoluto, porque isso constitui, na verdade, um dos elementos do ordenamento da publicidade. Mesmo que não assinem. Mesmo que não assinem, porque as pessoas, ao irem, não vão devidamente informadas do que vão lá fazer, não é? do que vão fazer. Mas eu ainda ontem à noite recebi um telefonema em minha casa de uma pessoa do Porto que tinha sido enganada por um processo desses. E ao lado do timesharing há a venda dos cartões turísticos ou de férias que, no fundo, menos garantias oferecem ainda, as empresas aparecem e desaparecem, são inúmeras as pessoas enganadas e, no fundo, há uma atuação, quase diria, quase nula das autoridades, e isso habilita a que essas empresas, uma delas até, que foi objeto de um programa Peço o ano que passado, conclua rapidamente, professor. na Praça da Alegria, escreveu para a televisão muito irada, serve-se de um advogado que agora nas ações judiciais assina como advogado reformado para enganar toda a gente. Ou seja, são muitos os métodos, é melhor ficarem esclarecidos. Ora bem, mas quando não apareça efetivamente o período de retratação que aqui seria de 7 dias úteis, contrato nulo. O contrato é nulo e portanto as pessoas ainda podem hoje ir buscar o dinheiro, mas que o façam antes das empresas desaparecerem. Exatamente. Porque as empresas aparecem e desaparecem, são substituídas por outras, porque este é um dos dados do mercado. Obrigado, professor Mário Prota. Ficaram os esclarecimentos. Agora aproveite bem tudo o que aqui foi dito para fazer valer os seus direitos. Não se esqueça que ele está do seu lado em muitos aspectos, por isso use essa vantagem para não se deixar enganar. Para a semana temos mais 2 temas para analisar: a mediação imobiliária e as lavandarias. Conselhos importantes para quem quer comprar casa e para quem costuma entregar as melhores peças de roupa nas mãos de casas especializadas. O consultório regressa amanhã com mais um tema relacionado com a família, neste caso as famílias anónimas e os narcóticos anónimos. Por favor, o que lhe pedimos agora é que continue a entrar em contato connosco. As suas dúvidas e os temas que sugere são muito importantes para este programa. Por isso, tem um telefone disponível durante toda a semana, é o 02 715 6000. Se preferir escrever, então a sua carta deve ser dirigida para a RTP Porto, Monte da Virgem, 4430, Vila Nova de Gaia. Nós ficamos à sua espera. Até lá, fixe bem esta ideia. Todos nós somos consumidores, todos nós temos direitos. Boa tarde.